Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Paim. O nosso tema, horizonte para 2019, né, senador? Porque assim, na semana em que as eleições presidenciais e muitas de governadores de estado também foram definidas, agora a gente tem um cenário, um recorte mais nítido, né? O que é a cara do Congresso Nacional, o que é a presidência da República, quais as possibilidades de pauta, e de relacionamento entre os poderes, como é que as coisas estão se configurando, né? E é isso que a gente gostaria de ouvir do senhor. Olha, a minha avaliação com o Congresso vem mais conservador do que eu podia imaginar. E de todos os candidatos a presidente, vem um que está eleito, e eu sou um democrata, eu respeito a vontade popular, que foi a maioria que votou, que se identifica, de fato, de direita. Ele se identifica assim. Não estou falando nenhuma... Não está rotulando ele, não rotulando, né? porque ele se identifica assim. Isso. Como também o candidato dele lá no Rio Grande do Sul ao Senado, que eu até me dou bem com ele, mas ele se identifica também de direita. Enfim, a direita ganhou as eleições no Brasil. Isso é fato e é real. E aí eu vou interromper para fazer mais uma perguntinha. Comparando 4 anos atrás com agora. O país está dividido, mas o país estava rachado, né? Nesse sentido, mudou alguma coisa? Não, há 4 anos atrás, o país estava dividido, mas não estava dividido em um candidato de direita e um de centro ou de esquerda. Sim, mas o tensionamento era grande, né? Não, a tensão muito grande, porque houve um processo eleitoral e quem perdeu não aceitou. Aí aplicaram o impeachment na Dilma, foi isso. E daí, de fato, o país só podia ficar super dividido. Que quem ganhou não levou e quem não ganhou levou. Que foi o caso do Temer, né? Que nem sequer disputou, mas fez essa aliança com os que perderam e ele voltou. Agora é diferente, pessoal. Agora, eu que sou um democrata, tenho que dizer que as urnas deram legitimidade para essa proposta, que é de direita. Nem aqueles que deram golpe se identificavam como direita. Hoje, o mundo real é esse. No Brasil, a direita ganhou as eleições. Como ganhou nos Estados Unidos, com o Trump lá, né? Ganhou as eleições. Lá a direita ganhou, e aqui também ganhou. Se o fato é esse, quem votou deveria, no mínimo, saber em quem estava votando. O que se apresenta já? Reforma da Previdência, já. Quem quer essa reforma da Previdência? Quem do povo quer essa reforma da Previdência? Que vai acabar com o direito da pessoa se aposentar. Eles estão dizendo que vai ser mais radical que a do Temer. A do Temer já dizia, eu expliquei diversas vezes, posso simplificar aqui, 49 anos de contribuição e 65 de idade paga ambos, homem e mulher, significa que a pessoa vai se aposentar, porque é 9 meses de emprego cada 12 no Brasil, em torno de 84 anos, se assinou a carteira com 30, aí vai dar 94. Mas na época da campanha, o então candidato Bolsonaro falou que a mudança poderia ser mais passo a passo, para ser melhor absoluta. Não é o que diz o grande ministro da Fazenda dele. Ele disse que a reforma do Temer não atende àquilo que eles gostariam, que deve ser mais dura, mais forte. Isso é o que diz, e eu ouvi ele falando. E já estão dizendo aí que será um sistema que vai na linha de privatizar a Previdência. Se tudo isso for verdadeiro e acontecer, nós vamos trabalhar, claro, pelo meu trabalho que eu tenho aqui e com a CPI da Previdência, para que não aconteça, claro, que é o sistema que eles falam de capitalização, que é, em resumo, uma poupança privada que você vai fazer e vai aplicar. Se não der resultado positivo, perdeu, perdeu. É investimento de risco. Como foi no Chile, como foi na Argentina, como é nos Estados Unidos e como recentemente houve aquele caos todo na Grécia. Estou dando um exemplo. Eu estou dizendo isso porque eles não mentiram. Eles não mentiram. Eles disseram que iam fazer uma reforma da Previdência e o mercado hoje está pedindo, exigindo. Só que a minha discordância nesse momento maior é que eles estão dizendo que vão fazer esse ano.
Isso ninguém falou. Isso eu chego a dizer com uma certa traição com um misto de covardia. E por quê? Por que que antes das eleições eles não aprovaram essa reforma, se assim eles queriam? Por que que se esconderam? Eu digo quem votou, o Congresso. Se esconderam, não disseram que iam fazer a reforma depois das eleições, votaram, a maioria perdeu, mas tudo bem. Mas estão dizendo que vão fazer a reforma antes do fim do ano. E o senhor acha que o Congresso tem ambiente para isso? Acolhe essa medida e com essa velocidade, o senhor acha? Porque esse tema não é também muito tranquilo para tramitar aqui eles estão dizendo casa, que querem. Você vê os jornais dessa semana, está ali na capa, né? Mas o senhor sente ambiente Bolsonaro quer aprovação da reforma da Previdência Elisiana. Mas, na minha opinião, como eu acho que é uma traição e uma covardia por parte desse Congresso, por que não falou isso antes das eleições, né? Que eles levantariam a intervenção para fazer essa reforma. Eu não acredito que consigam fazer, porque é 2 turnos, 3/5 em cada casa, e um tema explosivo, polêmico. Só lá na Câmara, eles terão o mês de metade de novembro e metade de dezembro. Isso com o orçamento ainda, não é? A tramitação do orçamento. E depois vir para o Senado ainda. Por isso que eu digo, se prevalecer, eu estou dizendo pelas manchetes que eu vi. Não estou fazendo aqui nenhum, até porque eu não sou de fazer ataque pessoal. Eu apenas estou dizendo e estou responsabilizando o Congresso que está aí, se votar esse ano. Não estou nem dizendo que é o presidente, estou dizendo que é esse Congresso que está aí, que está proposto a votar esse ano ainda. Eu estou alertando que se isso acontecer vai ser muito ruim para o país e para a própria democracia, porque o que a sociedade entendeu, que o governo eleito ia mandar uma outra reforma a partir do ano que vem. E a partir do ano que vem, então, poderíamos debater, fosse como fosse, seja escalado, seja um ano a mais. Eu digo mais também, nem precisa, essa história de um ano é bobagem, vou dizer por quê. Por quê? Já existe a fórmula 85-95, que diz que a cada 2 anos, uma vez comprovado pelo IBGE, que a expectativa de vida do brasileiro aumenta também o número da fórmula 85-95. Daqui 6 meses vai aumentar, não vai ser mais 85, vai ser 86. E não vai ser mais 95, vai ser 96. Já está na lei isso, já está na lei. Uma lei que nós aprovamos por unanimidade há 5 anos atrás. É que muita gente não sabe nem que existe a fórmula 85-95, que eu me obrigo a explicar sempre. Não é que o cidadão vai se aposentar com 85, 95 anos, como muita gente acredita. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É soma de idade e tempo de contribuição. Mulher, 30 anos de contribuição, 55 de idade. Somou 85. Homem, 60 de idade, 35 de contribuição, somou, deu 95. Mas ali tem um plus que diz ali, tem um artiguinho que diz que o IBGE provando que a expectativa de vida aumentou, cada 2 anos aumenta. Então o que já diz a lei, baseada no próprio IBGE? Daqui a 6 meses, ou seja, o ano que vem, já não é mais 85-95, já é 86-96. Então, aquilo que eles estão falando, que vão aprovar e vai ser um desgaste enorme de 1 ano a mais, já está na lei. É só esperar os 6 meses. E a possibilidade também do sistema, quanto mais o tempo passa, o sistema quebrar irremediavelmente, também com essa dinâmica dessa matemática, também está preservado? Resolve tranquilamente, porque você daí vai ter que trabalhar mais um período, que vai ser 1 ano a mais, na verdade, né? Isso resolve, pelo outro lado, o que nós mostramos que a CPI, que é você combater a sonegação, o desvio, parar de dar perdão e executar os grandes devedores, estou resumindo aqui, está resolvido. Só a apropriação indébita é 30 bilhões por ano. Combatam isso. Aquela DRU que retirou 1,5 trilhão, acabem com isso. Parem de dar refis aqui. Só fazer isso não tem problema nenhum. É papo furado essa história de dizer que ela está quebrada. Eu estou aqui há 32 anos. Eu me elegi de novo. Vou, quem sabe, se eu não morrer antes, né? Vou estar aqui 40 anos aqui dentro. Então eu poderia dizer com 32,
Como direi daqui a 8 anos, se Deus assim entender, porque eu vou estar aqui porque eu me elegi. Posso viajar Nós até antes. já fizemos argumento sobre isso. Isso, já fizemos argumento sobre isso. Já fizemos. E que só que eu estou dizendo que esse papo que a Previdência está quebrada, a gente ouve há décadas e décadas e décadas. Desde a Constituinte eu ouço isso, e ela nunca quebrou. E está sempre pagando em dia todos os seus dependentes. Aposentado, pensionista, auxílio daqui, auxílio dali. Todos pagam em dia. E onde é que está o tal de déficit? Se fosse verdadeiro déficit, como eles falam, nós teríamos trilhões de déficit. Pelo contrário, se cobrarem os que devem e fazer uma administração rígida, nós vamos chegar mesmo até 1 trilhão de superávit. Senador, agradeço a presença aqui conosco. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.